Né? Então a gente tem que ter essa consciência de que aqui agora, nesse momento, eu posso estar recebendo uma revelação de Deus que pode mudar o meu destino. Vocês sabiam que o que me fez aceitar ser pastor foi uma mensagem? Porque eu resistia a isso. Não, eu não sou pastor, meu negócio é pastoreio, eu vou viver minha vida, eu vou trabalhar. E resistia a isso. Eu ouvi uma mensagem, no ano de 94. E a mensagem dizia o seguinte: a unção faz a diferença. Quem pregou foi Josué Gonçalves. Pronto. Saí daquele lugar dizendo para mim mesmo, eu já sei quem sou. E mudou minha vida. Uma mensagem. E vou trazer um estudo para vocês, que essa é uma área minha. Quando você ouve uma pessoa 1 hora, você só absorve 30% do que ela fala. Naturalmente. Ou seja, 1 hora que eu pregando para vocês, só 30% vai ser absorvido. E nesse momento aqui agora, não sei se com vocês acontece isso, lá em Valência é assim, a gente começa a cantar, ninguém sai do lugar, olho fechado, mão para cima, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, quando eu pego a mensagem para pregar, é incrível, vontade de mijar, sede, criança começa a correr, e um conversa com o outro e fala. É incrível como o momento principal, não é que é o maior momento, mas é a hora da gente receber o maná, o alimento. E às vezes a gente não está focado. E a gente precisa entender isso. Eu tenho visto uma geração distraída, uma geração que quer absorver apenas o que ela entende que precisa e lançando fora alguns fundamentos principais que não vai servir só para você, vai servir para a sua geração. Você sabia que o que você absorve serve para os seus filhos? Eu tenho um casal lá, ele conhece ali, eu vou falar, não está gravando? Não tem problema não, para a glória de Deus, é Dilson e Daniela. Esse casal foi apresentado em mim com o casamento destruído e os filhos tudo desviados. E aí eles se aproximaram de mim, pedindo conselho para lidar com os filhos. Eu disse, não tenho conselho para os seus filhos, tenho conselho para vocês dois. Se vocês dois se unirem, buscar a face do Senhor, Deus vai ajeitar a sua família. E para a glória do Senhor Jesus, os 3 estão na igreja, irmão. Então assim, há questões que tem mais a ver com o que está aqui. Deus está falando com o que está aqui, amém? Amém. Você não vai receber nada aqui para dizer, essa mensagem é para o meu marido, vou levar para ele. Não. Se fosse para o seu marido, o Espírito Santo trazia ele aqui. Deus está falando com você. Então absorve isso que pode mudar a tua vida, pode mudar a vida de alguém que você ama, de alguém que você está preocupado. Porque é isso que Deus quer. Deus só quer um. Basta um. Imagine se vários aqui entenderem isso. Tudo isso aqui começou com 12. Ele usou 12. E o principal ministério de Jesus não foi de milagres. Foi de ensino. Ele sentava e ensinava. Incansavelmente. Sentava e ensinava. Todo mundo entendia ele? Não. Todos que não entendiam Jesus não tinham nome. A Bíblia chama de multidão. Só quem entendia ele tinha nome, discípulos. Então assim, a gente tem que parar de ser multidão. Nós não somos multidão. Diga para o seu irmão, você não é multidão. A gente tem um propósito com o Senhor. E em primeiro lugar, Deus tem um propósito conosco. E cá entre nós, se Deus tiver um propósito com você, você pode correr para onde você quiser, irmão. E quanto mais você correr, mais quebrantado você vai ser. Mas Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Não tenha dúvida disso. Pode fugir para onde você quiser, para Nínive, para onde for, entrar no porão de um navio de alguém aí. Só digo uma coisa, vai dar estrago para a vida da pessoa. Porque pior do que ímpio perdido é crente fugindo de Deus. Eu quero lidar com 10 ímpios perdidos do que com um crente fugindo de Deus. Se você bota um crente fugindo de Deus na tua vida, vai estragar a tua vida toda. Tu empresta dinheiro para crente fugindo de Deus, ele vai quebrar você. Cuidado. Então, às vezes, a gente tem que parar para pensar sobre isso. Para que depois não diga, cadê Deus na minha vida? E Deus sempre esteve com você. Amém? Vamos ler?
Romanos 16, versículo 20, diz assim, ó. E o Deus de paz, o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Tem outra tradução, que é a tradução que vocês devem ter aí, que diz assim: e o Deus de paz em breve esmagará Satanás embaixo de vossos pés. É assim que está na sua Bíblia? Amém? Pai, aqui está a tua palavra, ministre em nossos corações essa manhã, para a glória do nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Queridos, deixa eu fechar aqui. Aqui, pronto. Recentemente, a gente teve uma situação lá em casa com a bispa, que a bispa chegou naquela idade que as mulheres entendem mais do que os homens, onde os hormônios ficam malucos, né? Umas começam a ter demais, outras diminuem, chama menopausa. E a bispa começou esse período. E a gente não sabia o que era. Então ela teve alguns sintomas que a gente foi percebendo que tinha alguma coisa errada com ela. Ela subia um vão de escada, chegava em cima, ó. Tô cansada. E aí ela ia dormir, não conseguia, insônia. Ela não tinha memória, ia lembrar uma coisa, não conseguia. E aí eu comecei a desconfiar. Não, isso aí está errado. Não, vamos ver isso aí, vamos fazer o exame. E aí a gente fez o exame e descobrimos que ela estava nesse período da menopausa e associada a isso ela tinha alguns miomazinhos no útero. E mioma, ele rouba uma das coisas principais que você precisa para viver bem. Chama-se ferro. Toda pessoa que tem problema, mulheres que têm problema com mioma, e ele sangra, a menstruação vem mais forte, ela retira o ferro do organismo. Então você começa a cansar mais, perder memória, ter insônia, os hormônios ficam malucos. E aí algumas pessoas, que foi o caso dela, precisou de reposição de ferritina. E é interessantíssimo, ela recebia a aplicação aqui agora, e parece que, sabe, os olhos se acendiam assim, ó, a força dela voltava, o vigor. E é considerada hoje a principal substância do organismo, é ferro. Você perder o ferro, vai ter várias complicações. Para nós, a principal substância é a palavra. Um crente sem palavra, acabou, meu irmão. Fraqueza, cansaço, perda de memória. Aqui não é a perda da memória em si, é esquecer as promessas de Deus, tudo que Deus fez. E aí ele fica sujeito a qualquer ataque. Qualquer coisinha que venha, ele se entrega. E minha grande dificuldade é que às vezes a gente passa por dificuldades e consegue estar no ambiente onde Deus está, louvar a Ele, cantar louvores a Ele, sem a presença dEle. Para mim é o grande problema. E se tem um lugar que isso acontece, é aqui. Não tem outro lugar da face da terra que aconteça isso. O lugar que acontece é isso aqui. É aqui nesse lugar. Aqui é possível você adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. Aqui é possível você até cumprir princípios sem a presença dele. Por isso que muitas vezes nós somos acometidos por fraquezas. E nós interpretamos até como uma ação do inimigo. O inimigo está na minha vida. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando temos a certeza que Deus está em nós, nós somos revestidos da autoridade do Senhor. Jesus disse algo muito interessante. Diz assim, ó, vocês farão obras maiores do que a que eu fiz. Vocês serão até picados por venenos, mas eles não farão dano algum a vocês. Vocês vão ter autoridade para expulsar demônios, vocês vão ter autoridade para exercer o chamado que foi aberto através da minha vida. Então existe uma vida que não foi dada para pessoas especiais, não. Foi dada para pessoas que se submetem, que priorizam isso.
E nós, quando resolvemos priorizar alguma coisa, ninguém segura a gente. Ninguém. O homem, quando ele prioriza alguma coisa, ninguém segura ele. A primeira vez que o homem fez isso na Bíblia foi em Gênesis 6. Deus disse assim, espalhem sobre a terra, multipliquem a terra. Eles resolveram fazer uma cidade. Se juntaram, vamos fazer a cidade. O outro mora e construíram a cidade toda. Depois eles disseram assim, vamos fazer uma torre para alcançar o céu. E começaram a construir uma torre. Só que Deus tinha dito para eles se espalharem. Irmão, sabe o que acontece? Quando você se une para fazer algo que Deus não quer, Deus não vai interromper o processo, não. Você vai fazer. O problema é que às vezes Deus não está nisso. E a Bíblia diz que ele interrompe o processo só fazendo uma coisa. Só o quê? Acabando com a comunicação. Pronto. O processo é interrompido porque ele acaba com a comunicação. E aonde não tem comunicação, não há prosperidade. Casamento não prospera sem comunicação, igreja não prospera sem comunicação, lugar nenhum prospera sem comunicação. Por isso que essa manhã eu trouxe uma palavra, a qual o Espírito Santo falou ao meu coração, que esse lugar precisa de comunicação. Que todos falem a mesma língua. Que todos olhem para o mesmo lugar. Que apesar das dificuldades, apesar às vezes do cansaço, que se todos olharem para o mesmo lugar, o que vocês acham que vai demorar muito tempo vai acontecer no piscar de olhos. A grande questão é, por que às vezes eu não entendo o que Deus quer? Eu abri esse texto, mas eu preciso voltar aqui para alguns fatores que são primordiais para eu entender o trabalho de Deus na minha vida. O que é que Ele quer ensinar para mim? Muita gente acha que a grande obra de Cristo foi na cruz. Que na cruz do Calvário nós fomos salvos. E vou dizer para você, a grande obra de Jesus não foi na cruz. Na cruz ele vai resolvido. Há 2 momentos do ministério de Jesus que foram cruciais. Um é no Getsemane. Ali no Getsemane ele sofre como qualquer homem aqui. E o que eu quero pregar essa manhã, quando ele recebe o batismo no Jordão, que desce sobre ele o Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. Ali é outro momento crucial. E todos os momentos cruciais de Jesus Cristo não houve poder, não houve sobrenatural aos nossos olhos, nenhum cego foi curado, nenhum coxo andou, nenhum morto ressuscitou. Os 2 momentos cruciais de Jesus, ele passa como um homem como eu e você. E a Bíblia diz que ele vai ao Jordão, ele é batizado por João Batista, ele cumpre os princípios pelo qual o Pai estabeleceu sobre ele na terra, e o Espírito Santo desce sobre ele, ele é revestido de poder e é reafirmada a identidade dele no Pai. Esse é meu filho amado e quem eu me comprazo, eu tenho um prazer nele. E talvez você diga, nossa, então tudo a partir dali deu certo. O texto diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por quem? Fala, crente. Não gosta de falar esse nome, não? Bate aí na mesa. Aí. Ele foi conduzido para o deserto para ser tentado por quem? Por Satanás. Ou seja, ele recebe unção, ele é batizado pelo Espírito Santo, tudo que a gente quer, batizado pelo Espírito Santo, se encher de poder, ter afirmação de identidade por Deus, de quem somos, que a gente acha que tendo isso, agora tudo vai dar certo. Ele recebe isso tudo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo pega na mão dele e diz, espera aí, vamos para aqui agora. Mateus capítulo 4. E ali se apresenta a ele, não um anjo para servir a ele, nem Deus para dizer vai dar tudo certo. Ele não começa a ver as portas se abrindo, quem se apresenta para ele é o Satanás, meu irmão. E aí eu começo a entender que Deus não quer encher crente para dar sossego. Deus quer encher crente para provar ele.
para ver se ele realmente quer Deus. Porque a nossa fé é provada. Diga assim, a minha fé é provada. Pronto. Alianças só se sustentam quando são provadas. Viver bem com o outro, estar com o outro, para ser aliança vai ser provada. É por isso que quando eu faço palestra para casais, eu digo assim, ó, casamento que não tem problema não é exemplo. Todo casamento é provado para ver se aquilo ali é uma aliança. Se é aliança, vai passar pela aprovação. Porque quem sustenta casamento não é amor. Ah, meu irmão, a gente perde o amor no casamento. Mas quando tem aliança, o amor é ressuscitado o tempo todo. E o nosso relacionamento com Deus acontece muito isso. Nossa aliança com Jesus, ela é provada. Talvez o ímpio aí não passe por provações que eu e você passamos. Mas essa é a prova de que Jesus quer fazer uma aliança conosco. Ele é levado ao deserto, ele faz jejum, e quanto mais ele se alimenta espiritualmente, mais o diabo quer tentar, mais o diabo quer passar a perna, mais o diabo quer tirar. E o texto diz que, assim que ele está cheio da presença, o diabo olha que ele tem necessidade de comer. E Jesus é tentado pela primeira vez por um ponto básico, de onde todos nós somos tentados. Na necessidade, irmão. A primeira vez que a nossa fé é provada é na necessidade. Você tem fome de quê? Tem uma canção que eu ouvia quando era jovem, era roqueiro, que os Titãs fizeram. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Porque aonde você tem fome é aonde você vai ser provado. E o diabo vê Jesus com fome e diz, epa, eu estou vendo que você está com fome. Eu estou vendo que você tem alguma necessidade. E você é filho de Deus. Está escrito na palavra. Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e eles vão te servir. Desculpe. O diabo diz, tem pedras ali. Ora a Deus, pede a Deus para transformar as pedras em pães e você se alimenta. Ele não usa pecado para tirar Jesus do objetivo. Ele não usa as coisas mundanas para tirar Jesus do objetivo. Ele usa a palavra. E Jesus vence ele como? Fazendo uma oração. Ele usa a palavra. E ele diz, não só de pão viverá. Então assim, às vezes eu vou ter necessidades, como qualquer homem, e eu tenho, você tem, que não vão poder ser preenchidas. E daí? Eu me alimento de quê? Da palavra. Sabe, eu aprendi uma coisa sobre a alma. Ela sempre será insaciável. Sempre. Se você botar um objetivo dentro de você e disser, Jesus, eu só quero isso, e isso acontecer, vai aparecer outro objetivo. Se for menina solteira e disser, eu quero casar, Senhor, com um homem de Deus, você casar, vai vir outro objetivo. Aí eu quero ser mãe agora. Aí você vai ser mãe, aí vai vir outro objetivo. Até talvez você dizer, agora eu quero separar. Porque a alma é insaciável. Não tem como você alimentar a sua alma. Não tem como. Você vai ter dinheiro e vai continuar com fome. Você vai ter saúde e vai continuar com fome. Você vai ter quem você quer no seu lado e vai continuar com fome. Não tem como alimentar a sua alma com o que você está vendo aí fora. Só tem um jeito de alimentar a alma. A palavra de Deus. E se ela não for suficiente, o inimigo já tem o que precisa para dominar você. E o que me preocupa é que nós estamos vivendo a geração faminta. Faminta. Eu nunca vi uma geração, talvez não aconteça aqui, mas a minha lá é faminta. A minha igreja tem gente faminta. A gente quer fazer campanha para querer de Deus o que Deus nunca quis dar. A gente faz campanha para que Deus nos dê o que Ele não quer dar. Porque se Ele é nosso Pai e você pediu e não teve, é porque Ele sabe que aquilo vai corromper você. Mas não, a gente insiste, eu vou fazer jejum. Eu vou para o monte.
Aí está fazendo campanha para Deus abençoar uma coisa que é dele. Lá, esse dia eu estava lá na igreja, pastorzão, aí fizeram tabernáculos. E aí eu estou vendo um sem comer, outro sem comer. Por que você não está comendo? A gente fez jejum. Jejum para quê? A gente fez jejum para Deus abençoar o tabernáculo. Se vocês estão de brincadeira. Vocês fizeram jejum para Deus abençoar uma coisa que é para ele. Uau! Vocês não fizeram isso para ele. Vocês fizeram para você. Vocês fizeram para vocês. Então a gente é essa geração. Sede, fome, mas não de Deus. A gente põe projetos na cabeça e não tira. A gente não desfaz projetos. Se você quiser continuar seguindo a Jesus, se prepare. Ele é especialista em rasgar projeto, renovar projeto, desfazer projeto, refazer projeto. Porque o vento sopra aonde quer. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é quem é guiado pelo Espírito Santo. Nossos projetos são os projetos de Deus. Se eu fiz algum projeto e não deu certo, bendito é o nome do Senhor. Ele tem algo melhor para mim. Mas se você continuar com sede, quem vai lhe oferecer água não é o Espírito Santo, não. Se você continuar com fome, quem vai lhe dar de comer não é o Espírito Santo, não. É ele, o cão, o diabo. E a Bíblia diz que Jesus resiste a Satanás e Satanás não se dá por vencido. A Bíblia diz que ele pega Jesus no deserto e leva à cidade santa de Jerusalém, põe Jesus no pináculo do templo e diz assim, ó, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, salta daqui que eles vão te acudir. E aí presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Ele tentou Jesus no deserto e não teve êxito. Não teve. Ele tira Jesus do deserto porque ele entende que não dá para tentar crente quando está no deserto. Porque crente quando está no deserto quer Deus. Toda vez que você passou por luta, o que mais você queria era Deus. Você ficou dependente dele, passou a confiar mais dele, passou a orar mais para ele, passou a ter objetivo quando entrou aqui nesse lugar. O diabo entendeu isso. O diabo disse, se eu continuar tentando ele no deserto, ele vai resistir. Já sei, vou pegar ele e levar para a igreja, porque não tem lugar melhor para tentar crente do que aqui dentro. Vou levar ele no pináculo do templo, colocar ele lá naquele lugar protegido, onde ele acha que tudo está protegido, e vou tentar ele ali, naquele lugar. No deserto eu não consigo, não. Quando a gente está no deserto, meu irmão, a gente nem lembra a hora que o culto terminou, nem a hora que vai acabar. Quando a gente está no pináculo do templo, a gente fica agoniado para acabar logo para casa. Quando a gente está no deserto, a gente presta atenção em toda canção que ouve, fecha os olhos e passa a receber aquela canção. Quando a gente está no pináculo do templo, a gente canta como se cantasse qualquer música secular. Quando a gente está no deserto, a gente sempre quer o que Deus quer nos dar. Quando a gente está no pináculo do templo, a gente faz propostas para Deus para que Ele cumpra em nós. Às vezes deserto é legal. E deserto não é ausência de Deus, pelo contrário. Israel, Êxodo, você vai ler o Êxodo e você não vai ver na Bíblia tanta afirmação da presença de Deus, de sobrenatural, como aquele povo passou no deserto. Você não vai ver em lugar nenhum. Sabe o que acontece depois que eles saem do deserto? Vai para Canaã? Se esquecem de Deus. E ele escreve lá em Miqueias, lembro-me quando eu andava com vocês de mãos dadas no deserto. Eu me sentia pai de vocês, ó. Mas agora, vocês se inclinam para os balaíns e dão as costas para mim, ó. A gente vem para a presença de Deus e senta para que Ele nos sirva. Isso acontece porque a gente está aqui dentro. No deserto, não. No deserto, a gente se quebranta. O diabo diz, agora eu pego ele. Agora ele cai. Tá vendo aí? Cidade Santa? Se joga daqui, pode se jogar. Vá, faça isso aí. E às vezes eu fico imaginando o dilema que deve ser na mente das pessoas crentes quando vê algo acontecendo que elas não entendem. Por exemplo, quando aconteceu a pandemia, o que eu vi de pastor no altar dizendo, fiquem tranquilos,
Deus está conosco, nós não vamos ser atingidos por isso não. Aí morre Lázaro. Lázaro. E eu vi muito crente surtar ali. Porque Lázaro cantava, ainda bem que eu vou morar no céu. Aí a gente esqueceu disso. E na hora que ele foi morar, a gente disse, Lázaro. Porque a gente fala coisas que às vezes não está realmente pronto para assumir. Eu imagino esse crente assim. O pastor orou por mim, eu não vou pegar Covid não. Não vou pegar Covid não. E ele orou e o cara morreu de Covid. Imagina um cara chegando no céu para Jesus. Como é isso aí, Jesus? Eu orei para não morrer de Covid. Aí Jesus olha para a pessoa e diz assim, um profeta com o dobro da unção de outro que nem morreu, morre doente. Eliseu morre doente. E você não quer ter doença, não? Meu irmão, crente passa por luta igual o ímpio passa. O sol nasce sobre a cabeça do justo e sobre a cabeça do ímpio. O mal que é para um, é para o outro. A diferença é que eles não têm quem nós temos. Essa é a diferença. Eles não têm. E se a gente não entender isso, nós vamos cair nessa proposta aqui, ó. Por que está acontecendo isso comigo? Eu sou crente, eu não perco um culto, eu sou dizimista, eu faço jejum, eu não peco, eu estou com a vida correta. Por que está acontecendo isso comigo? E o filho do cão está prosperando. Cuidado para você não se jogar de cima do pináculo do templo e ter uma crise existencial de quem você é. Diabo faz essa proposta para Jesus. O que ele não sabia é que o Salmo 91 é feito para o filho, não é feito para nós. Eu acho que eu vou lhe decepcionar essa manhã. O Salmo 91 não foi feito para você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Aquele texto não é para você. Aquele texto é para Jesus. Ali se refere ao Filho de Deus. E ele está mandando o Filho de Deus usar um texto que era do Filho. E mesmo assim Jesus não faz. O que Jesus diz é, não tentarás o seu Deus. E não se joga. Esses são processos que eu percebo, não só lá, como em qualquer lugar que eu vou, que está acontecendo hoje. Há uma euforia do povo de Deus para que as coisas que eles querem se resolvam para eles. E não é por você, não é por mim. Eu quero que você entenda isso essa manhã. Não é por causa de você, não é para você, é por causa dele. É a honra e a glória para quem? Para ele. Porque dele, por ele e para ele, inclusive a sua vida. Inclusive a sua vitória ou o seu fracasso. Não sei. Inclusive a sua saúde ou a sua doença. Não sei. Não é. Mas não é assim que nós vivemos. Nosso padrão de vida com Deus, nosso padrão de santidade está no exterior. Porque essa é a geração dos rótulos. Espera aí, essa igreja está vazia? Alguém aqui está em pecado. Você está rico? Deus está contigo. Vixe, você não tem nada não? Está pobre? Tem alguma coisa errada com você. Como você é de Deus se isso está acontecendo na tua casa? Seu casamento está em crise, cadê Deus nisso aí? Se teu filho está se desviando, cadê Deus? Coitado da gente. Por isso que um dia trouxeram um cego para Jesus e disseram assim para ele, nós trouxemos esse cego para o Senhor colocar a mão e fazer ele enxergar. É porque a gente faz assim, a gente quer que Deus faça tudo o que a gente quer. Aí Jesus sabe o que faz? Cospe num cara. Passa a mão. Porque tudo que Deus faz conosco é didático. Ele quer sempre dar uma lição para nós. Sempre mostrar para nós que o que Ele quer nos dar não é para esse momento. A maior bênção é aquela que não sai de nós. É aquela que fica cravada em nosso coração e nos prepara para qualquer momento dessa vida. Tanto para passar no deserto,
como para estar no pináculo do templo. Tanto faz. Eu posso estar lá embaixo, estou com ele, e pode começar a dar tudo certo. Começa a ter aplausos, elogio, a tentação é a mesma. Não muda nada. Todas duas vos convidam para deixar Deus de lado. É perigoso. Mas o texto diz que ele resiste. E ele não resiste como filho de Deus. Olha, talvez você diga, mas ele era Jesus, por isso que é poderoso. Ele poderia falar qualquer coisinha ali, mínima, e ele sairia daquela de uma boa. Ele chega para Pilatos e diz assim, você acha que tem autoridade? Bastava eu dar uma ordem, miríades de anjos desceriam aqui, me livrariam de você. Ó, miríades são milhões de anjos. Ele se submete. Então, se é maravilhoso para você se submeter ao que Deus quer em amor, em fé, imagine para o próprio Deus que deixa de ser Deus e se submete como um homem, mesmo cheio de poder. Onde é que está a tentação maior? Imagine se você tivesse poder para agora, nesse momento, com uma palavra, acabar com todos os seus problemas. Você ficaria quieto? Imagine se você tivesse poder para, com uma palavra, convencer seu marido a vir para a presença de Deus. Você ficaria quieto? Ele ficou. Ele não se livrou de nada facilmente. Ele se submete a tudo. E ele deixa bem claro, não estou fazendo isso por causa de mim. Estou fazendo por causa de quem? Do meu Pai. Quem aqui aceitou Jesus? Diz assim, eu aceitei Jesus. Você sabe qual foi a declaração que você deu no mundo espiritual? Tem noção? Quando você disse eu aceitei Jesus, você está dizendo assim, ó, eu não tenho mais vida, nem morte, nem querer e nem saber. Tudo é dele. Qual é a nossa missão agora? Renunciar ao nosso eu. Esse é o papel nosso. Ah, bispo, mas você fala assim como se fosse fácil. Não, não é fácil. Tanto não é fácil que a porta é estreita. Ela não é larga. Sabe o que quer dizer aquilo? Se você vier cheio de bagagem e for passar na porta, você não vai conseguir. Você vai ter que fazer o quê? Ó, soltar as bagagens. Só vai passar você, quem você é. E mais nada. Não passa. Adorar a Deus não é ser motivado a continuar com Ele, porque se fosse por motivação, meu irmão, alguns aqui nem aqui dentro estavam. Estavam em qualquer outro lugar. Não é a motivação que nos mantém na presença dEle, é muito mais a misericórdia dEle. É por isso que alguns dos fariseus dizem assim para Jesus, diga alguma coisa aí para nos motivar, mostra aí realmente que você é quem você está falando. Ele diz assim, vocês querem motivação? A motivação que eu vou dar para vocês é a mesma da geração de Jonas. Ou vocês se arrependem, ou não vão ver glória nenhuma. E a gente começa a entender que esses processos passam por uma renúncia real. Jesus renuncia ali, naquele momento, aqueles 40 dias, e ele deixa claro ali para Satanás que ele não estava vivendo o propósito dele, nem o que ele queria para ele, que o propósito ali era em Deus. E Satanás continua tentando ele. O tenta na necessidade, depois tenta Jesus no controle. Porque a gente não gosta de se sentir inseguro. A gente quer ter certeza de que tudo vai dar certo. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês entenderem. Quem quer andar com Cristo, ele tem um rolo espiritual, João Ivão, que ele só desce até hoje. Que dia é hoje? Domingo. Então o rolo só desce até domingo. E segunda-feira vai acontecer o quê? Ele não desce. O rolo de segunda, ele só desce quando você acordar amanhã. Ele desce segunda. E ele vai descendo aos poucos. Ele não desce o rolo todo para te dizer como é que vai ser até o final do ano. Não. É dia a cada dia. E aí vai nos provando. Porque hoje, domingo, está tudo bem, mas amanhã, segunda-feira, pode vir uma notícia que eu não esperava. E aí? Aonde está a afirmação de sua fé? Ou amanhã, segunda-feira, vai vir uma notícia que vai lhe trazer mais necessidade, ou mais controle, ou então o diabo parte para a terceira
Grande tentação. Já que eu não consegui nem alimentar a necessidade dele, nem consegui controlar, para ensinar ele sobre controle, eu vou tentar agora encher ele de vaidade. Eu vou encher de vaidade. Chega para Jesus e fala: ei, tá vendo toda essa glória aí? E ele mostra a glória de Roma, o maior país da época. Eu te dou isso tudo. Você só precisa fazer uma coisa. Me adora aí. Se ajoelha, se prostra. Se prostra para esse problema teu, se prostra para essa dificuldade tua, se prostra para o que tu está vivendo. Aceita isso tudo aí, se prostre, que aí eu vou dar o que você quer. É a terceira, a vaidade. Quando a gente tem o que quer, enrijece mais. Já experimentou criar filho dando tudo para ele? Tudo que ele quer? No final disso tudo, você vai ter um filho enrijecido. Por isso que a minha geração aqui, quem é da minha geração, eu sou novo, o cabelo é assim, mas eu sou novo, ouviu mais não do pai do que sim. Né? Não era assim? Eu me lembro de uma campanha da Calói que dizia assim: não esqueça a minha Calói, cole na cama do seu pai que ele vai te dar a bicicleta. Eu colei e demorou 6 anos. Quando a Calói saiu, já tinha Monark BMX. E ele dizia: não tenho condições, não tenho condições, não tenho condições. E pronto. Começava a chorar, limpe o choro, não tenho condições. O filho de hoje, o filho diz: pai, eu quero um PlayStation 5, custa 3.500, ele ganha 1.400. Aí na loja diz assim: nós dividimos em 25 vezes. Ele acha que vai ver de PlayStation. Aí ele compra, divide em 25. E começa a dizer ao filho o seguinte: no mundo, o que você quiser, você vai ter. O que você quiser, você vai ter. Resultado, essa geração é a geração mais frustrada que existe. E quando encontra uma barreira, uma dificuldade, senta no canto e chora. Deus não está comigo. Cadê Deus? Que não entende porque Deus diz não. Sendo que quando você vai ler Bíblia, Deus diz mais não, porque sim. O diabo investe em Jesus e diz: eu te dou tudo. Você vai ter glória, meu filho. Você vai se encher de like. Já pensou seu Facebook com 1 milhão? Já pensou teu TikTok, todo mundo vendo? Eu vou te dar isso tudo. Visibilidade. As pessoas vão saber que você existe. Tudo que a gente quer. E por mais que a gente diga que a glória é de Deus, quem não quer isso? Você tem fome de quê? O que é que você está precisando realmente? Renuncia. Renuncia. Renuncia a si mesmo. É a proposta do Evangelho para quem quer seguir Jesus. Esmagar Satanás não consiste apenas num dia qualquer no futuro, no ponto do futuro. Nós esmagamos Satanás como nos submetemos às tentações dele e dizemos: não vou aceitar isso. E ele tenta a nós simplesmente com o que já está dentro de nós. Necessidade de afirmação, necessidade de que se sente amado, necessidade de garantia daquilo que você quer. Nós somos pessoas totalmente inseguras em nós mesmos. Cada um de nós aqui, se fosse viver conforme o que a gente quer e sente, estaremos perdidos para sempre. Ou a gente se volta para Cristo e entende isso, ou, sinto muito, com uma dor no meu coração, você vai ficar firme aqui dentro da igreja, mas não na presença. É por isso que Deus chega para Moisés e fala: eu vou estar com eles, tá? Meu poder eu revelarei a eles, mas o meu caminho está contigo. A eles eu vou mostrar o meu poder, a você os meus caminhos. Vai ver a relação de Moisés com Deus e a relação de Israel com Deus. Vai ver. Está lá. Lê Êxodo que você vai ver. Para começar, Deus diz: eu quero vê-los, tragam para mim, eu quero ver. Traga aqui, Moisés, todos eles no cume do monte, que eu estou ansioso, entre aspas, para vê-los. Moisés diz para ele: povo, Deus quer ver vocês. Vou levar vocês toda manhã no monte, e ele vai ver vocês.
E a Bíblia diz que Deus fica tão eufórico com isso que o monte começa a tremer e começa a acontecer raios do monte e eles dizem, não, a gente não vai não. Aí não quer ir lá não. Diz para Moisés, vai você. Porque quem quer poder não quer face. Não quer. Quem quer poder não quer compromisso. Quem quer poder não quer renúncia. Quem quer o caminho, sim. Aí muda tudo. Quem quer face, muda tudo. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você essa manhã. O texto, lá em Mateus 4, diz que quando Jesus passa por todas essas etapas, cheio do Espírito Santo, tentado por Satanás o tempo todo, a Bíblia diz que logo que Satanás o abandona, os anjos aparecem para o servir. Eu acredito que existe esse momento, onde Deus vem realmente para servir a gente, onde Deus nos mima, inclusive, para mostrar que nos ama. Eu acredito nisso. Quem acredita aqui? Ah, meu irmão, já passei por tantas coisas mínimas que me fizeram me sentir muito mais amado por Deus do que tanta coisa grande. Tanta coisa pequena. Vou te dar um exemplo aqui. Eu acabei de construir uma casa, tu sabe, ele levou 2 anos. E quando eu terminei, eu disse, e daí? Consegui, amém, obrigado, Senhor. Mas, porém, teve um dia que eu entrei em casa, sentei na mesa, João Ivan, e disse assim para a mulher, hoje eu queria comer uma lasanha. E a sirene tocou. E quando eu cheguei, uma filha na fé, um prato na mão. Senhor, meu pai, eu senti de Deus trazer isso para o senhor. O senhor já almoçou? Eu não, estou na mesa. Obrigado. Peguei a taxa, estava forrado com papel alumínio, botei no meio, olha a filha que chegou. Quando eu abro o papel alumínio, o que é que tinha dentro? Fresquinha. Eu olhei para a lasanha e disse, meu Deus, tu me ama mesmo. Nossa, acabei de fechar a boca. E eu creio nesse Deus, que cuida de detalhes que você nem imagina. Coisas, vírgulas, que você nem pediu e ele está ali. Eu creio. Creio. Esses processos mínimos, que parece mimo, revelam muito mais o cuidado e o carinho que ele tem por nós do que propriamente as grandes realizações humanas. Shalom. Agora, você crê nisso, do que eu estou falando aqui? Você crê que existe esse Deus que mima? Sim ou não? Quem crê? Diga amém. Amém. Diga mais forte, amém, eu creio. Amém. Vamos voltar para o texto? Versículo 20 diz assim, o Deus de quê? Romanos 16, 20. O Deus de quê? O Deus de quê? Diga para o seu irmão assim, Deus só vai lhe dar coisas quando você aprender a ter paz com Ele. Ele vai vencer Satanás em nós, conosco. Não é com guerra não, irmão. Não é com opressão, não é com ansiedade. Não é você perdendo o sono que Deus vai fazer você vencer, não. Você só vai começar a ver a vitória de Deus na tua vida quando você aprender a ter o quê? Paz. Quando você relaxar. Sabe? Eu vou dormir. Não tenho como resolver mesmo, vou dormir. Quando você começar a entender que tudo que Deus tem para te dar, Ele vai te dar. Quando você entender paz. Eu não tenho como resolver isso, eu não tenho como mudar as pessoas, eu não tenho como dizer para elas o que elas devem fazer, eu não tenho como mudar um filho, eu não tenho como mudar uma filha, eu não tenho como mudar um amanhã, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter paz. Basta esse dia os problemas que ele tem e eu vou aprender a ter paz. Porque senão, você vai adorar a Deus, vir para a igreja, dar dízimo, oferta, e vai viver como uma pessoa oprimida. Durante o começo da minha vida pastoral, Deus me levou para roças. Meu irmão, eu visitava a roça. Entrava em cada bueiro de roça.
Tinha lugar, Ney, que a gente, de noite, quando apagava a luz, não dava para ver a mão. Porque as copas das árvores fechavam assim. Então, quando o farol do carro apagava, a gente olhava a mão e não conseguia ver a mão. Uma vez o carro quebrou no barro, atolou, não teve jeito para pegar, e estava perto da fazenda. A gente desceu do carro, apagou tudo, ninguém via nada, a gente deu as mãos, João, e foi descendo a ladeira assim, ó. Para poder chegar no local. E Deus me levou para esse lugar, e foi lá que eu aprendi a amar pessoas, aprender que a simplicidade é melhor do que qualquer coisa. Porque às vezes eu chegava nas casas para tratar com as pessoas, e me sentia rei. Mesmo com aquele sofazinho, com aquele lençol colorido, que você sentava e a perninha para cima, furado no meio, mas elas te recebiam assim com tanta simplicidade, com tanto carinho. Quanta cevada eu tomei? Quem já tomou cevada? Ali a gente viu que existe o inferno, né? Negócio ruim, viu? Ai, mas elas vinham com tanto carinho, com a cevada. Olha, pastor, o que eu fiz para o Senhor. Oh, bênção. Aleluia, tá uma delícia. E ela toda radiante. Quantas vezes eu tive que almoçar em 2, 3 casas ao mesmo tempo? Porque se eu fosse uma e outra soubesse que eu almocei, aí eu tinha que almoçar em 2, 3, eu e a bispo. Aí a gente chegava lá, comia um pouquinho, aí encheu a barriga que nada, tinha mais 2 casas ainda para comer. Mas sabia que a simplicidade daquelas pessoas é porque elas amavam. Até hoje eu chego no local, que dia o senhor vai abrir uma congregação aqui? Eu, não, agora não vou abrir não. E esses locais nos ensinam como é fácil ter paz. Porque paz é uma escolha. Diga para o seu irmão, paz é escolha. É escolha. Literalmente é uma escolha. E esse texto diz que Satanás é esmagado embaixo dos nossos pés quando a gente decide ter paz. Eu conheço algumas pessoas meio malucas aí que põem Deus na parede. Faz mimi para Deus, faz bico e diz, eu não vou te servir, eu não vou continuar, porque o Senhor não está comigo, porque eu não vejo nada do Senhor, e vai para a parede. Meu irmão, é a maior loucura que você faz. Porque existe um sentimento que é inerente a Deus, só existe em nós, que sabe o que é? Pena. Deus não existe pena em Deus, existe compaixão. Compaixão não é pena, totalmente diferente esse sentimento. Deus age por compaixão e não por pena. Quem age por pena é a gente. E se tem um sentimento que é sabotador, é pena. Você vê um mendigo e você fala, eu vou ajudar, porque poderia ser eu. Pena. Pena faz uma substituição, ela é sabotadora, porque põe a gente no lugar que não existe, sentindo que não existe. E sabota a gente o tempo todo, é pena. A gente faz coisas que Deus não quer fazer por pena. A gente aceita coisas que não é para aceitar por pena. Se submete a padrões que não é para submeter por pena. E causa isso em quem a gente ama. Isso está em nós, é um sentimento escravizador e pecaminoso, porque você não ensina o filho a ter isso, ninguém ensina. A criança nasce desde pequena e aprende que se chorar mais alto, talvez consiga alguma coisa, não é assim? Né? Aí quem aguenta ver uma criança chorando? Aí vai dizendo para ela, quando der tudo errado, chora, berra. A gente fez louvor falando isso, né? Chora mais alto que ele te ouve. E tem gente chorando há 10 anos, quanto mais chora, mais dá tudo errado. Porque Deus não é um Deus de pena. Não é. Deus é um Deus de compaixão. E compaixão é um sentimento que Ele liberta. Quem tem compaixão do outro é porque quer libertar o outro, não quer criar um sentimento de troca, não. Olha, eu estou com compaixão por você, eu quero libertar você disso aí. É diferente. Então, quando eu ajudo um mendigo, eu não digo eu podia ser eu digo eu quero tirar esse cara desse lugar. Eu quero fazer minha parte aqui, ó. Isso é compaixão. Pensando assim,
Quantas vezes nós tivemos pena dos filhos e transferimos esse sentimento para eles? E às vezes a gente teve compaixão deles. Sabe como? Muitas vezes dizendo não. Está doendo em você agora, mas um dia você vai entender que eu estou tendo compaixão de você. É isso que Deus faz conosco. Você está chorando agora, você não está entendendo, mas lá na frente você vai olhar para esse lugar aqui e vai dizer: o Senhor estava me livrando, eu não sabia. Compaixão. Para ensinar a gente quanto a paz é poderosa, quanto a paz é didática. Ah, você quer incomodar o mundo? Tenha paz. Pronto. Você vai incomodar todo mundo agora. Porque as pessoas estão tão em guerra, Ricardo, e quando vê alguém em paz, quer que ela tenha guerra também. Não é possível. Vou encher o saco dessa pessoa até ela ficar em guerra também. Aí inventa uma calúnia, pede um dinheiro emprestado, um cheque assinado em branco. Agora inferniza a vida dela, ela dá o cheque em branco, depois não tem como pagar de volta. Pronto. Porque a tua paz incomoda. Agora, se você mantê-la firme, sabe qual é o lugar de Satanás na tua vida? Diga: embaixo dos meus pés, diga. É o lugar dele. Porque autoridade não é para sobrepor o outro, é para estabelecer seu domínio. Pronto, é assim. Esse caso do jejum lá na igreja foi enigmático, porque eu tinha anunciado à igreja que ia fazer um jejum em todos juntos, porque quando você quiser fazer jejum sozinho, você não precisa avisar ninguém, vai para o teu quarto, faz um propósito com Deus, faz o jejum. Mas se é um jejum comunitário, é o líder da igreja que tem que fazer, senão o mundo espiritual vai bradar em cima. Existe hierarquia. E aí eles fizeram o jejum separadamente no tabernáculo, e eu comecei a ver, Ney, as coisas dando errado. Casamento, beira de separar, um caindo doente, outro a empresa falindo, e eu estou vendo isso e dizendo: acho que é o caso aqui. Não estou entendendo nada. E aí quando eu fui ver na Vera, era isso. Eles submeteram a um padrão, e quando você se submete a um padrão espiritual, você está se negando a submeter ao que você jurou que é submeter. E o inimigo, resultado. Chamei eles e falei: vem cá, o que a Bíblia diz sobre o que vocês estão fazendo? Hebreus 13, versículo 8 e 14. Olhai por vossos pastores, por vossos guias, mentores, a fé do quais imitais, porque eles velam pela vossa alma. Quando vocês fizeram o jejum, vocês estavam dizendo no mundo espiritual que não precisa de mim não, porque vocês sozinhos vocês se viram. Resultado, o inimigo veio, arrancou a paz de todo mundo. E aí eles entenderam, pediram perdão, resultado, eu não pude nem começar o jejum. Fiquei impossibilitado de começar agora, esperar o mês terminar para começar, para que todos façam em comum. Guerra para fazer, você faz agora. Você não precisa de ninguém, de ajuda de ninguém para fazer guerra. Agora, para fazer paz, você precisa. E tem mais. Quando você conhecer a paz e realmente estabelecê-la como autoridade sobre você, e ela só vem através de Cristo, não pelo que você tem ou deixa de ter. Quando você tem essa paz, aí sim, quem está com você começa a provar essa paz também. Agora, a paz em Cristo não lhe dá certeza de nada, só de uma coisa: de que tudo que ele tem proposto para você irá acontecer a seu tempo. E ao seu tempo, ele manifestará a glória dele na sua vida. E quem está com você vai ver, porque glória para Deus, ela só se manifesta para dar testemunho de Jesus na sua vida. Não existe glória para você debaixo de quatro paredes, não existe. Só existe glória para você para que alguém veja. A glória para Deus é essa.
algo que aconteça com você, que você responda com Jesus Cristo na sua vida, e quem está ao seu redor vê e fala, nossa, como Jesus é poderoso. Agora, a nossa prática de fé ensinou até para o mundo que Jesus está em nós porque tudo dá certo. É um erro enorme. Porque mesmo você servindo a Deus, mesmo você expulsando demônio, mesmo você ajudando todo mundo, mesmo você cheio de fé, um dia você pode ter um diagnóstico de CA. E aí? Deus deixou de ser Deus? Mas o inimigo vai no seu ouvido. Rapidinho. Cadê Deus na sua vida? Se Deus está contigo, por que está acontecendo isso? Se Deus está contigo, por que tua vida está desse jeito? Teu casamento está desse jeito? Tua saúde está desse jeito? Essas coisas só acontecem conosco porque decidimos seguir a Ele. Quer ver tua vida ficar tudo bem? Maravilha! Abandona agora esse Deus. Vai para o mundo. Tu vai ver tudo começar a dar certo. É, sério. Cai na cachaça, cai no adultério, só vai ser alegria, prazer puro. Ó, vai ser maravilha. Mas depois o preço vai ser terrível. E é uma conta que é tão cara, que não vai ser só cobrado na sua vida, não. Vai ser cobrado na vida dos seus filhos também. Agora, persevera para você ver. Fica firme. Decide ter paz. Mesmo diante do que você está passando, que eu sei que é triste. Mas segura aí. Enche o peito de ar. Resolva ter paz. Porque quem resolve ter paz, resolve ser feliz. Porque paz é uma decisão. Alegria é decisão. Por isso que é mandamento. Você lê Filipenses, você vê Paulo dando ordem. Sejam alegres. E Provérbios diz que quem é feliz, o rosto fica todo formoso. Agora, lá em Valença tem uma turma, não aqui, que tu olha para a cara, varão. Tu diz, rapaz, eu não quero Jesus, não. Quero nada. A pessoa tem Jesus ali, está com aquela cara de depressivo. Uma cara parecendo que está morto em pé. Ô, bispo, você quer que a gente ande dando risada para todo mundo? Não. Alegria não é feita pela coisa que está fora. A alegria é pelo que está dentro, irmão. A tristeza pode até bater na sua porta, mas nunca mais vai morar com você. Nunca mais. Porque você decidiu isso. Ela só é um estrangeiro que vem e vai embora. E quando eu começo a entender isso aqui, aí eu começo a esmagar Satanás ainda nessa vida, porque existe uma qualidade de vida em Cristo, nessa vida, que é uma decisão minha. Eu decido isso aqui. E quando eu me submeto a todos esses padrões, tudo que está na minha vida, e eu decido por Deus, aí sim, os anjos servem. Servem. Ah, começa a acontecer coisa do nada, irmão. Eu estava falando para uma turma aqui, acho que estava também, não foi? Eu falando da casa que eu construí, né? Não foi? Eu estava com 40 mil no banco. 40. E é bom falar sobre isso aqui que vocês estão construindo, viu? 40 mil. Aí eu estava na pandemia com um filho meu chamado Henrique. Eu disse, Henrique, bora começar a construção. Eu tinha um terreno, bora começar a construção. E meu pai, é época de crise. Eu disse, pois é. Se você vai para a Bíblia, Deus sempre manifestou a glória dele nas crises. Quando ele criou o mundo estava em crise. Eu disse, rapaz, é um campo maravilhoso para a gente construir. Vamos fazer o seguinte, contrata um pedreiro, vou fazer o muro. Se Deus tiver no negócio, a gente continua. Aí o que é que eu fiz? Eu fui no terreno, peguei o celular, pandemia, viu? Inclusive, esses vídeos estão tudo lá guardados. Depois eu vou fazer um vídeo só. Eu estou até de máscara. Eu boto no vídeo, o celular assim, ó. Shalom, povo lindo. Eu estou aqui, nesse terreno aqui, ó. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu quero mostrar que Deus não está no começo dos projetos. Ele está no final. Se você tiver coragem para começar algo, ele termina. E eu vou começar isso aqui, ó, com 40 mil.
Depois eu vou mostrar para vocês o que é que vai fazer no final. Pronto, acabei o primeiro vídeo, guardei. Olha que audácia, com 40 mil. Fiz o muro. Já foi embora aí 25. Aí sobrou 15. Vamos começar aí os rodapés, embora. Vamos lá. E aí, toda vez que eu saí de casa para terminar a obra, um ligava e dizia, botei X na sua conta lá, viu? Um dia eu saí com a casa já toda bruto, confeito, e saí de casa dizendo, vou parar com isso, não tem como continuar não. Quando eu entrei na casa, um filho meu, um pastor da congregação do Guaibim, ligou e disse assim, meu pai, eu não sei por que eu estou te dizendo isso, Deus mandou, o que é, meu filho? Deus está dizendo para o senhor não parar não. Não sei nem o que é. Não pare não. Você parava? Eu já estava com o pedreiro aqui embaixo. Marcelo, eu tenho uma coisa para te falar. Peraí. Sim, fale. Hã? Aí Marcelo é o quê, bispo? Não, filho, continua. E ele fez. E no último vídeo eu gravo no celular, entrando na casa toda pronta, dizendo, o que foi que eu disse a vocês? Termina ou não termina? Se você tiver coragem para começar, Deus termina o que você quer. E sabe o que acontece com a gente? A gente começa, vem a primeira dificuldade, o inimigo chega no teu ouvido e fala, tu vai passar vergonha, vai dar errado, você não vai conseguir. E você para, senta no canto e vai botar Deus na parede. Não vai funcionar. Levanta, continua, com muita paz no coração, decidido, já que você começou sem nada, você não tem nada a perder. Só perde alguma coisa quem acha que tem. Mas quem tem certeza que não tem nada, se ganhar um palito, já ganhou. O povo sai do deserto sem nada. Zero, ok? E chega no Egito, José diz assim, vocês estão com alguma coisa aí? Não, zero. Pronto, eu vou dar terra para vocês, vocês vão produzir. O que vocês produzirem, 20% é de Faraó. Tá ruim para vocês? Vocês aceitariam isso? Você não tem nada. Eles, aceitamos. Tudo que eles produziam, 20% era de Faraó. Por isso que quando eles saem do Egito para Canaã, estão tudo rico. Tanto é que fazem bezerro de ouro. Onde é que estava aquele ouro? Aí Deus diz assim, ninguém vem até mim de mão vazia. E ninguém tinha nada para Deus. Eu estou falando lá do Êxodo, não estou falando de hoje não. Porque a gente só quer dar para Deus a sobra. A gente vem para o culto cansado. Então assim, às vezes essas coisas acontecem para que a glória seja dele. Ah, fez aquela igreja porque fulano congrega lá, o dízimo é de tanto lá. A glória não é de Deus. Mas agora a glória está sendo para Deus. E isso que a gente precisa entender. Aqui é que está o grande milagre de andar com Cristo e ter paz. Se Deus está no negócio, ninguém pode. Operando Deus, quem impedirá? Agora, eu usei a questão da dinâmica da construção até para falar de nós mesmos. Você acha que se você quiser se construir para Deus, Deus vai se meter? Mostra no texto um lugar que alguém diz, Deus me dá mais fé, orando. Eu lhe mostro o contrário. Eu mostro gente que andava com Jesus e nunca teve fé, e gente que nunca viu ele, e que teve muito mais fé. Um dia Jesus chegou cansado para os discípulos e disse, hoje eu não quero ver ninguém, estou cansado, eu sou ser humano também, hoje eu estou mal, eu vou para o meu quarto descansar. Pedro, fica na porta aí, Bartolomeu, não quero ver ninguém, tá? Aí entra no quarto. Quando está lá, e aqui a Bíblia não explica como é que isso aconteceu, eu não posso nem conjecturar, a Bíblia diz que a mulher já vai entrar no quarto. Jesus, eu vim te ver. Eu não sei como aquela mulher passou por 12 homens e ninguém viu. Eu vim aqui te ver porque eu sou Ciro Fenícia, eu estou com minha filha endemoniada. E eu vim falar que o Senhor tem poder para libertá-la. Sabe o que Jesus disse para ela? Não. O que eu vim fazer para os filhos. O pão que eu tenho é para os filhos, não é para vocês agora.
Ah, meu filho, se é no dia de hoje, a igreja ficava vazia. Saía todo mundo chorando de bico. Ah, ele não me ama, ele não me ama. A mulher disse, para os filhos o pão. Mas as migalhas que caem na mesa, é para os cachorrinhos, eu aceito. E ali é interessante porque quando a gente pensa sobre mesa naquele texto, a gente pensa que é mesa que a gente tem em casa. Os judeus, até hoje, a mesa ela é bem baixinha, tanto que você não senta numa cadeira. Você senta no chão. Se você for hoje em Israel almoçar, você vai sentar no chão, num lugar assim, tipo uma mesa, uma bancada. E ali os animais ficam assim, perto de você. O seu pé ali, ó, você fazendo carícia, tirando um pedaço e joga assim perto dele. O que ela disse para Jesus foi tão forte, que Jesus quebra o protocolo que o pai deu para ele. O pai disse o seguinte, pregue para os filhos de Israel, depois pregue para os gentios. Eu vou ter que quebrar o protocolo agora. Porque essa mulher mexeu comigo. Essa mulher mexeu comigo de tal maneira que, ô mulher, pode voltar para tua casa por causa da sua fé, ó. Tua filha está liberta. Ela não diz, eu vou para casa ver se deu certo. Ela ajoelha e o adora. Ninguém ligou para ela de WhatsApp e disse, tua filha está boa. Não, ela sabia que a filha estava liberta. Jesus, andando com a multidão, com os discípulos, ele encontra um centurião romano, alguém pagão, já que o Deus de Roma é Ra, Deus do sol. E o centurião fala, Jesus, licença aqui. Eu queria que o senhor intercedesse para o meu servo, está lá doente, quase morrendo. Jesus, onde é a sua casa? Eu vou lá agora. Ele, não precisa o senhor ir lá, não. Eu sou autoridade, eu tenho um jeito subordinado. Quando eu digo alguém vai, ele vai. Quando eu digo alguém, eu venho. Então eu reconheço uma autoridade. Basta o senhor falar aqui agora. E para mim é suficiente. Eu vou falar agora de Valença. Tem 15 anos, tem pessoas que me ouvem lá. 15 anos que não saiu do lugar. 15 anos, pastor, que não saiu do lugar. Tem gente que, ele é testemunha, tem gente que entra na igreja hoje, com uma semana a vida está desatando. É incrível. Aí Jesus olha para a multidão e fala, eu nunca vi tanta fé em toda Israel. Eu fui ver num romano pagão. Gente, isso aqui é sério, gente. Lá em Valença tem uns crentes que é a mesma coisa, parece estação do ano. Tem períodos do ano que ele está feliz, tem período do ano que ele está triste, tem período do ano que vira uma criança mimada, você tem que ir na casa dele tomar café, almoçar, bater nas costas, alisar, vamos para lá. Tem crente que é a mesma coisa, tem que pegar no colo, viu? Vai passar, viu? 15 anos, 10 de igreja. Chega. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava com o menino, eu andava com o menino, pensava com o menino, eu agora parei de ser menino. Maturidade espiritual. A igreja está precisando hoje de maturidade espiritual. Nós não precisamos de estratégias para encher a igreja, o que nós precisamos é de maturidade espiritual. Para dizer, eu vou me submeter. Antes de ser membro de uma igreja, eu sou filho dele. E eu vou em frente com essa paz que ele me deu, aguardando a manifestação do Filho. Porque se Jesus é filho, nós também somos filhos por ele. E quem vai ser salvo não é um povo, são os filhos. Uns filhos que têm pai. Ontem, Satu estava pregando, eu estava ali vendo o Satu pregar e anotando, o que ele errava. Brincadeira. Brincadeira, tá? Ele pregando, falando sobre o Éden. Qual foi o grande problema do Éden?
Quando Adão peca, entra um espírito chamado orfandade. Toda pessoa tem esse espírito de órfão. Todos. É o grande mal que ele recebeu. Eu vou ter que me virar. Sabe? Eu estou sozinho. Ninguém está comigo, não. Se eu não der um jeito, nada vai acontecer. Esse espírito entra em Adão e a humanidade fica órfã. Passa a se relacionar com Deus, Joivan, e desconhece o pai. Eles põem Abraão como pai, não é mais Deus. Por isso que quando Jesus vem pregar, você por acaso é filho de Abraão? Aí Jesus fala, oxe, Abraão chamou meu pai de Senhor? Como é que Abraão é o pai? É isso que ele veio restaurar, a nossa filiação. Ele veio restaurar em nós a filiação, já que só existe paternidade hoje, que existe o filho. Não existe pai sem filho. Sem filho só existe Deus. O pai só existe por causa do filho. E o pai se manifesta na paz que o filho tem nele. Senão, a orfandade vai tomar conta de nós. E mesmo na igreja, mesmo louvando, mesmo sendo servo, nós não vamos saber o que é ser filho de Deus. Eu quero encerrar essa manhã com último trecho. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O grande alimento que nos preenche. Grande alimento. Quando eu comecei a caminhar nessa área de libertação, eu comecei eufórico. Nossa, quando eu via que eu orava, as pessoas manifestavam o demônio, eu estou aqui confessando diante de vocês. Já confessei no vários lugares, vou confessar diante de vocês. Eu ia para o culto já perguntando ao Espírito Santo, vai manifestar quantos? Mas eita, hein, Ney? Hoje vai ser... Aí já teve culto que eu entrei, eu ia olhar assim e dizer, nossa, eu estou preparando aqui, vai ser em fila. Sabe o que aconteceu no final? Nenhum. Você está pensando que eu ficava feliz, é? Eu saía chateado. É isso, Jesus. Não manifestou ninguém. Eufórico pelo poder. Quando eu chegava em culto que não dava nada, hoje eu estou vendo que não vai dar nada aqui não. Quando vê... Até que um dia o Espírito Santo disse assim, você está pensando que você está no controle, é? Você não está no controle, não. Tem gente que você vai fazer mal para ela, se expulsar o demônio que está com ela. Ela não está pronta para ser liberta, não. E aí eu comecei a entender. E já teve gente que eu já fui orar sabendo que ela está com um problema espiritual. E disse, Senhor, cuida dela, que ela possa te conhecer. Amém. Não expulsei, não. Não ia fazer pior. Sabe por quê? Liberdade, para nós, só existe em Cristo. Estar em Cristo é ser livre, mas ao mesmo tempo escravo do amor dele. E essa escravidão não nos pune, nos liberta. Se submeter a ele é se submeter ao amor dele. E às vezes as pessoas não querem isso, acredite, não querem. Liberdade sem ele é a maior escravidão que existe. Porque eu já libertei pessoas, eu não, o Espírito Santo já libertou pessoas, tirou demônios, e a situação delas depois foi bem pior. Quer que eu prove isso? Quer que eu prove? Nos anos 90, o que enchia a igreja era testemunho. Lembram disso? Ex-traficante, ex-homossexual, as igrejas enchiam. Teve um camarada mesmo, que é um ex-bruxo, que depois descobriram que era uma fraude, que disse que teve pacto com Xuxa, que não sei o que e tal. Encheu a igreja, gravou CD, ganhou dinheiro com CD, ganhou dinheiro com testemunho, encheu os bolsos. Essa turma, quando começou a cair, caiu exatamente do lugar de onde eles disseram que estavam livres. O que dizia que era ex-homossexual, voltou a deitar com o homem.
Porque nunca foram libertos. Só quem liberta é o Filho. E se o Filho, pois, os libertar, verdadeiramente serei livres. E até eu me lembrei de um caso engraçado, de um rapaz que tinha em Santo Antônio, que ele era ex-homossexual, e ele um dia me procurou. Que coisa engraçada. E ele disse assim, na época eu era pastor, pastor, eu estou com uma situação difícil, eu vou jogar bola com os caras, e a gente tira a camisa, joga de short, repara. E aí quando a gente pensa que eu caio assim, algo dentro de mim me dá vontade de abraçar o cara. Eu fico... Olha que situação. Aí eu vejo as pernas, vejo o peito e falo, nossa, eu fico me controlando. E ó, detalhe, crente. E eu falo, tá amarrado. Aí eu disse a verdade, isso aí é o cão, velho. Isso aí é o cão querendo dominar você. Quando isso acontecer, repreende, sai pra lá, cão. Só que eu falei em pensamento, né? Ele, entendi. Aí ele disse que jogando bola com os caras, quando ele pensou que caiu por cima, o cara tocou nele, sai pra lá, cão, sai pra lá. E aí os caras me contaram isso lá na igreja, porque na risada. Não são chavões evangélicos que vão livrar você do mal, não, gente. Está amarrado em nome de Jesus. Hoje eu bater na boca. Oxe. Isso aí é tudo chavão que criaram. Quem vai liberar você de todo mal é a paz nele. Eu me deito, pego no sono. Porque só ele tem um poder de parar vento e mar. Não adianta lançar chavão evangélico nenhum. O que adianta é se agarrar nele. Senhor, isso aqui está fora do controle. Eu vou confiar em Ti. Vou acreditar em Senhor. E a Bíblia diz que quem acredita nele, ele trabalha até quando você está dormindo. Ele diz que os dele dormem e ele trabalha. E que acorda já está tudo resolvido. Eu acredito nesse Deus. Eu acredito que Deus não tem problema nenhum em nos servir. Não vai deixar Ele menos Deus, não. Mas Ele quer nos provar primeiro. Alianças são provadas, nossa fé é provada. E é muito comum que isso aconteça. Porque amar dando tudo certo, confiar dando tudo certo, é muito legal. Nosso padrão de que tudo está dando certo é quando a gente vê tudo se acumulando ao nosso redor. O padrão da Bíblia é poda. Deus arranca primeiro para nos dar mais. Ele tira primeiro, para depois dar mais. E a gente não entende isso. Nós não entendemos isso. Eu vi vocês falando que saíram algumas pessoas aqui, elas saíram 10. 10 dizimistas saíram de lá. Só que eu fiz a oração antes, eu não estou reclamando não. Antes eu ajoelhei e disse, para mim chega, Senhor. Eu não estou aqui para ser pastor de bode, não. Não nasci para pastorear bode. Se algum pastor nasceu, Deus abençoe sua vida. E eu sempre digo, bode é complicado. Você pega uma bacia pequena e põe 10 ovelhas para comer, as 10 vai comer sem brigar. Aí vai meter a cabeça ali, uma vai esperar a outra, vai comer. Você põe a mesma bacia, 2 bodes, se prepare, vai cair comida no chão, um vão dar cabeçada no outro. Eu disse a Deus, Senhor, eu não nasci para pastorear bode. Não nasci. Faz alguma coisa, o Espírito Santo disse, eu vou fazer. Agora, vai sair gente que tu nem imagina. Faça. Eu fiz a oração. Na outra semana, começou a entrar no gabinete gente que eu nem imaginava, que eu dizia, esse aí nunca vai abandonar. Bispo, acabou nosso tempo aqui. Eu só dizia, amém. Mas era incrível, saía um pela porta e entrava 3. Ele foi pregar lá. Mais da metade da igreja ele não conheceu. E é engraçado que o que sai chateado, o que sai reclamando, eu pintei a igreja preta eu pintei a parede da igreja preta, para quê? Não, parece que endemoniaram lá.
E esse que sai reclamando, o que entra, tem para fazer o quê? Hein? Vai ter discipulado que dia? Como é que funciona o dízimo aqui? Eu quero dizimar. O que entra? Eu quero ajudar aqui. O que é que eu faço aqui? Eu quero evangelizar. O que entra? O que é que eu aprendo? Que todo mundo entra assim na igreja, mas aí encontra 2 ou 3 que estão sem paz. Irmão, aqui para tu cantar, tu vai ter que bajular muita gente, viu? Ó, se prepare, pode sentar na cadeira do fundo, porque a da frente é só por mangangão. Sabe? Aí esses que entraram todo ativado, perde a paz para os 2 ou 3 que estão na igreja que não tem paz. Aí o que é que eu aprendi? O camarada entrou na igreja, Ricardo entrou lá hoje. Aí o que é que eu aprendi? Agora eu não quero mais nessa não. Pego na mão de Ricardo, vamos lá para casa, eu tenho discipulado lá em casa, não é na igreja não. Aí toda quarta eu tenho discipulado com gente nova, ao pé da mesa e eu dando discipulado. Aí desde novo já, perto de mim. Quer desde novo, perto de mim. Por quê? Para construir isso aqui, durou quanto tempo já? Isso aqui durou quanto tempo? Tudo aí, toda a estrutura, demorou quanto tempo? 14 anos. Para tu destruir, 1 mês tu destrói isso aí. 1 mês você destrói isso tudo aí. Assim é tudo que a gente constrói no mundo espiritual. Tá? E outra coisa. Mas bispo, a Bíblia diz que o trigo vai nascer junto com o joio, que a gente não pode arrancar, não. Para de ler texto na Bíblia e resolver o texto do seu jeito. O texto fala isso do mundo. O texto fala que no mundo vai nascer trigo e joio. Que no dia ele vai arrancar só o trigo. Não está falando de igreja ali não, irmão. Igreja não é lugar de joio, não. Não tem que ver o cara lá acabando com a igreja, dividindo a igreja. Eu estou de cá, não, deixa lá, eu não posso tocar a mão. E eu tenho base bíblica para dizer o contrário. O provérbio diz, tira o contendador do meio e acabará o problema. Teve gente nesse período aí que eu disse, varão, vá procurar outra igreja. Não consegui pastorear você, não. Por favor. Tem um monte de homem de Deus aqui em Valença. Por favor, vá para outra igreja. Sem problema nenhum. Porque a minha paz custa caro. E eu não abro mão dela, não. Eu não nasci para lamber ferida de ninguém. Eu nasci para discipular quem quer ser discipulado. Faça isso com sua vida, que sua qualidade de vida vai melhorar muito. Pare de insistir com pessoas que não querem nada, só querem ser bajuladas, mimadas. Você não nasceu para isso. Jesus não bajulou, nem mimou ninguém. Larga tudo aí e me segue. Quer não? Fica aí, tchau. E quando todo mundo estava com ele, que achou que ele estava de boa, ele disse, vocês só estão comigo porque tem um culto da vitória, tem um culto da bênção, tem um culto que vai dar dinheiro a vocês. Porque se não fosse isso, vocês estavam longe. E a Bíblia diz que um monte foi embora. E só ficou 12. E ele disse, rapa vocês também que eu começo tudo do zero. E um dos 12 disse, para onde iremos nós? Só o Senhor tem o quê? Palavra. Só a palavra é suficiente. Basta a gente ouvir, é suficiente. Eu sempre digo lá que essa geração é a geração mais surda que já existiu na Terra. Desculpe o termo, eu falei de Valença. Vocês estão pensando que eu prego menos do que eu estou pregando aqui lá? A geração mais surda é essa. E essa é a geração que mais ouviu Deus como nenhuma outra. Deus nunca se revelou em revelação como nessa geração, nunca. E é a mais surda. Nós não tínhamos no passado, no começo, o tanto de revelação que temos agora. Não, era quase o texto lido e pronto. Jesus veio salvar a gente, viu? O Pai veio para dar o Filho. Amém, querido? Amém. Todo mundo sai satisfeito. Hoje não. Dá-se a revelação e está todo mundo. Como é que eu vou pagar a conta amanhã? Como é que eu vou resolver aquela situação? Mas eu acredito que o principal avivamento que vai acontecer, já está chegando na Igreja de Jesus, é esse. Ouvidos sendo abertos.
Gerações aparecendo que não querem mais só poder. Poder vai ser consequência da presença do Pai. Porque aonde o Pai está, o Filho está também. E se o Filho está, alguma coisa acontece. Nós não queremos mais os favores, nós queremos a presença. E eu tenho certeza que esse avivamento vai chegar aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. O que vocês fizeram aqui foi profético, tá? Aos olhos humanos, não vai dar para colocar 800 pessoas aqui. Nesse lugar, não tem como. Aos olhos humanos. Mas foi profético. Foi profético. Preparar um lugar para 800 pessoas, onde não existe 800 pessoas, é profético. Não tem como não dar outra coisa aí. Vai ter 800 aí um dia. Para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé?